Pegue a palavra de Deus, por favor, e abra comigo, por gentileza, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 6, Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 6. E assim que a amada igreja encontrar, declare comigo, amém. Quem está à distância também nesse momento, abra comigo Mateus capítulo 5, verso de número 6. Nós temos o hábito de anotar as pregações, para que não fuja da nossa mente, que a gente possa compartilhar essa palavra para muitas pessoas. Nós iremos aprender hoje sobre a justiça do Senhor. Anote o tema dessa mensagem: a justiça do Senhor. Você vai comprovar comigo, através dessa palavra, que a justiça de Deus é totalmente diferente do que a justiça do homem. Pastor, eu preciso que Deus faça justiça por mim. Quem precisa aqui? Precisa? Então essa palavra é uma resposta do Senhor para a sua vida. Diz a palavra do Senhor, Mateus capítulo 5, verso de número 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Você crê que esta é a palavra de Deus? Nós temos que ter fome e sede pela justiça. Não é pela justiça do homem, é pela justiça de Deus. Eu tenho que ansiar para que Deus ele faça justiça por mim e por você. É uma fome incessante, é uma sede incessante que nós temos que ter na presença do Senhor. Mas você crê que esta é a palavra de Deus? Você crê que a justiça de Deus, ela é fiel? Então se coloque de pé. Quem está comigo presencialmente, se coloque de pé. Você que está à distância, coloque a mão, se você puder, uma mão sobre a região do seu coração. Se você estiver dirigindo, se você estiver em casa também, faça isso conosco, em reverência ao Senhor. Se você crê que esta é a palavra de Deus, então repita comigo em bom som e alta voz, Mateus capítulo 5, verso de número 6, por gentileza. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Crê que essa é a palavra de Deus? Coloque a Bíblia sobre o teu assento. Oh glória! Diga glória, glória, glória a Deus. Isso, que lindo! Glorifique o nome do Senhor. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, uma multidão te louva e te glorifica, presencialmente à distância. Então abra os céus para receber essa honra, essa glória que pertence ao Senhor. Ninguém veio ouvir homem falar, porque homem de si não tem poder para fazer nada. Então que eu diminua, que o Senhor cresça, e que a palavra do Senhor, ela vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada. Diga amém, Senhor. Diga graças a Deus. Tome o teu assento, por gentileza. Quando nós falamos da justiça do Senhor, nós temos que entender uma coisa. Quando nós ligamos a nossa televisão e começamos a consumir as informações que é passado pelas emissoras, nós costumamos ver uma grande inversão de valores. Uma pessoa que cometeu um crime, ela é solta, é liberada,
E quem não cometeu erro algum é o quê? É presa. Você vê que a inversão é muito grande. Você começa a comprovar comigo, vendo que a justiça do homem, ela é parcial. A justiça do homem condena quem ela quer. A justiça do homem também, ela erra. Mas a justiça de Deus, ela não falha, diga glória a Deus. Por isso que nós temos que recorrer à justiça de Deus. E dependendo da informação que você recebe, isso te deixa indignado, é verdade ou não é? Como cidadão, você pensa assim, aonde nós iremos parar? Estou vendo o errado saindo como certo. E isso causa na gente uma revolta muito grande. É verdade, não é, minha gente? É verdade. Pastor, então o que eu devo fazer? Eu devo confiar na justiça de Deus. Eu devo pedir para o Senhor, Senhor, faça justiça por mim. Senhor, faça justiça pela minha casa. Faça justiça pela minha causa, porque você vai entender que você vai ser farto da justiça do Senhor na sua vida. Vamos aplaudir bem forte a Deus. A instância que nós temos que recorrer não é a instância do homem, do magistrado humano. Nós temos que recorrer à instância máxima, que é a instância do nosso Deus. Diga glória a Deus. Lucas capítulo 18, por gentileza. Evangelho de Lucas capítulo 18, verso de número 7. O Senhor Jesus, ele conta essa parábola falando sobre o julgamento de uma mulher que insistia para o juiz julgar a sua causa. E agora, no verso 7 do capítulo 18, Jesus vai tirar para a gente um grande ensinamento, vai destacar um grande ensinamento para mim e para você, falando sobre a justiça de Deus. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite. Diga glória a Deus. A justiça de Deus, ela é separada para os seus escolhidos. Quem é escolhido do Senhor aqui? Você é um escolhido do Senhor? Então a justiça de Deus vai recair sobre a tua vida. E Ele diz: aqueles que clamam de dia e de noite. Calma aí, eu tenho uma causa para apresentar para Deus. Eu tenho que falar com Ele todos os dias. Acordei, Senhor, julga a minha causa. Eu vou dormir, Senhor, atende a minha causa. Eu vou me alimentar, Senhor, julga a minha causa. Porque é esse caminho que Ele tem para mim e para você. Temos que apresentar para Ele. Nós temos que falar para o Senhor diariamente o que precisamos. Qual é a intervenção do Senhor na nossa vida? E essa palavra, essa recomendação é do próprio Senhor. Concluindo o verso 7. Ainda que tardio, para com eles. Entenda que a justiça de Deus, ela vem e não tarda. Glória a Deus. A justiça do homem pode tardar, pode até falhar, mas a justiça de Deus, ela é fiel. Ela chega, a justiça de Deus, mais cedo ou mais tarde ela chega. Mas pastor, está demorando muito, pastor. Eu estou vendo quem me prejudicou se dando bem. Eu estou vendo, pastor, quem puxou meu tapete crescendo ainda mais, e Deus não faz nada. É triste entender isso. Porém, o juiz que é Deus, Ele vai julgar no tempo dEle, na hora dEle. Você pode pensar, pastor, eu acho que Deus se esqueceu de mim. Nada disso. O seu processo está na mão do Senhor. Vamos aplaudir bem forte ao nosso Deus.
Esse processo está na mão de Deus. Diga: o meu processo não foi esquecido. Quem está entendendo? Mas ele será julgado, não no meu tempo, não no seu tempo, mas no tempo certo do nosso Deus. Vamos aplaudir mais ao Senhor essa palavra. Romanos capítulo 12, por gentileza. Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. E assim que a amada igreja encontrar, declare comigo, amém. Diz a palavra do Senhor: e não vos conformeis com este mundo. Repetindo: e não vos conformeis com este mundo. Vamos entender isso. Esse mundo é regido por um sistema. E o sistema que comanda esse mundo é um sistema maligno, corrupto, aonde só se dá bem nesse mundo quem comete falcatrua. É verdade ou não é? Você vê uma pessoa passando a perna na outra, roubando a outra, e quanto mais ela pratica coisa errada, mais ela cresce. Você vê que o mundo hoje vive uma grande corrupção moral, ética, aonde que tudo o que era errado agora está sendo relativizado para ser passado como o quê? Como certo. Coisas que você sabe que é errado e o mundo quer passar como certo. Por quê? Porque o sistema desse mundo é um sistema maligno. Mas pastor, eu vivo nessa terra, eu vivo nesse mundo, então se eu não entrar no sistema, eu não vou viver. Quem disse que você é desse mundo? A palavra diz que nós somos cidadãos do céu. Diga glória a Deus. Eu tenho que pensar como um cidadão do céu. Eu tenho que pensar como morador do céu. Eu não posso me corromper. Por mais que o mundo tente nos levar para a corrupção, nos levar para o erro, nós temos que entender que nós não fazemos parte das coisas do mundo, mas fazemos parte de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos aplaudir bem forte ao nosso Senhor. Glória a Deus. Nós não podemos se conformar com esse mundo. Nós não podemos achar que tudo é normal. Nós não podemos achar que uma conduta errada é uma conduta certa. Não é. O errado é errado e o certo é o certo perante o Senhor. E ele diz, concluindo o verso 2: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Diga glória a Deus. Hoje, com o nosso entendimento, nós sabemos que algo de errado está acontecendo na nossa frente e nós temos o julgamento. Está errado, eu não vou fazer. Por mais que todos digam, faz isso, todo mundo está fazendo. Queridos, você não é todo mundo. Olhe para quem está ao teu lado e diga assim: você não é todo mundo. Deus te fez único, te deu um nome único, te deu um DNA único, um espírito único, uma alma única, um corpo único, para falar para você que você não vai na cabeça de ninguém, mas você tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Salmo de número 1. Salmos, capítulo de número 1, por gentileza.
Salmos capítulo 1, versículo 1. E assim que a amada igreja encontrar, declare comigo, amém. Diz a palavra do Senhor: bem-aventurado o varão. E quando a palavra diz varão, ela não está falando só do homem. Quando diz varão, está falando do homem e da mulher, do ser humano. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Pastor, o que é andar no conselho dos ímpios? Olha aqui para o altar, por gentileza. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu poderia utilizar outros, mas eu vou dar esse exemplo em questão. Vamos pensar um casal, marido, mulher, estão passando por um problema no casamento. E esse homem decide sair de casa e pedir um conselho para o amigo, um conhecido. Mas esse amigo não serve a Deus, não serve ao Senhor. O conselho que ele vai dar é um conselho dirigido por Deus ou um conselho ímpio? Um conselho ímpio. E a primeira coisa que ele vai falar é o seguinte: larga ela. Larga essa mulher. Daqui a pouco você encontra outra. Larga ela. Para que você vai ficar com essa mulher? E vice-versa. A mulher vai pedir conselho para alguém e ela ouve o conselho: ih, larga teu marido, larga esse homem, ele não presta mais não para você não, arruma outro, para de ser bobo, ser boba. É assim que age o conselho ímpio. O conselho de um ímpio, ele sempre vai te levar para a furada. Ele vai sempre te colocar em maus lençóis. Por isso que a palavra condena o conselho do ímpio. Ele sempre vai te colocar de mal a pior. Pastor, então aonde eu devo buscar conselho? Primeiramente, com o seu pastor, com a sua pastora. Segundo, procurando um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Porque o conselho que você vai receber é um conselho baseado na palavra de Deus, baseado no Espírito Santo, que se você aplicar, a sua vida vai mudar. Vamos aplaudir ao Senhor? Você pode receber o conselho de qualquer um? Do ímpio? Claro que não. O teu conselheiro tem que ser alguém de Deus, que vive a palavra do Senhor para dar certo. Amém? E ele conclui dizendo: e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aqui eu digo para você que a roda dos escarnecedores, ela tem que ser evitada por todos os servos de Deus. Olhe para cá. Na roda dos escarnecedores, o papo não é bom. Na roda dos escarnecedores, falam que não deve. Na roda do escarnecedor tem fofoca. Na roda do escarnecedor, um fala mal do outro na roda do escarnecedor. Não, pastor, mas eu vou participar dessa roda e não vou me contaminar. É impossível. Se você parar 5 minutos para ficar na roda do escarnecedor, você é contaminado. Quem trabalha aqui com muitas pessoas sabe que tem grupinhos da morte, que se você parar, você ouve muita coisa errada. Aí a pessoa não entende que ela senta no meio dos escarnecedores, volta para a casa dela
com a cabeça toda confusa. Briga com a esposa, briga com o marido, arruma confusão. Por quê? Porque se reuniu com quem não era para se reunir. E a palavra diz que esses são que fazem parte da roda dos escarnecedores. É prejudicial. Ah, pastor, mas eu não tenho amigo. O teu melhor amigo se chama Espírito Santo de Deus. Melhor andar sozinho com Deus do que ser acompanhado de uma pessoa que só abre a boca para falar o que não deve, que vai te contaminar. E ele conclui dizendo, verso de número 2: antes tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Diga glória a Deus. O prazer de um servo de Deus que anda na justiça é meditar na palavra do Senhor. Ele não faz fofoca, ele não fala o que deve, mas ele medita na palavra do Senhor, de onde sai vida e paz. Vamos aplaudir bem forte a Deus. Diga glória a Deus. E a palavra compara esse servo que anda na justiça a uma árvore. Verso 3: pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Você está entendendo? Quando você é um servo justo, que vive na palavra de Deus, você é comparado a uma árvore, e aí você vai decidir o solo que você está plantado. Eu me lembro muito bem, eu quero perguntar isso para você. Você já viu uma árvore frutífera? Que o fruto dela de longe era bonito, desejável, mas quando você pegou ela e abriu, viu que do lado de dentro estava podre. Já aconteceu isso contigo? Levante as mãos aqui. É terrível, né? Lá em Campo Grande, onde eu morava com a minha mãe, tinha um pé de cajá no fundo do terreno, e perto desse terreno tinha um sumidouro lá na minha casa. E esse pé de cajá sempre deu excelentes frutos. Todo ano tinha fruto de cajá. Mas chegou um período que o cajá começou a ter umas pigmentações pretas em volta dele. E olhávamos de longe, ele estava o quê? Amarelo, pronto para ser arrancado. Mas quando nós abríamos ele, estava todo preto por dentro. Minha mãe teve que cortar e nunca mais deu um fruto bom. Por quê? Porque a contaminação daquele lugar contaminou o fruto. E aí nós temos que prestar atenção. Aonde você está plantado, aonde que você está, vai interferir no teu fruto. As atitudes que eu estou tomando, ela vai interferir no fruto que eu estou produzindo. Não tem como eu estar plantado no lugar errado, no meio do pecado, no meio do erro, e produzir o quê? Um fruto bom. É impossível. A palavra diz: pela árvore se conhece o seu fruto. E todos nós aqui temos frutos, mas é a tua atitude que vai mostrar se o teu fruto é bom ou se o teu fruto é ruim. Se examina agora e olha a tua volta, nos seus familiares, nos seus amigos, conhecidos, qual o fruto que você está dando, porque a palavra diz que a árvore que dá bom fruto, o Senhor arranca o fruto dela, limpa aquela árvore e ela produz um grande fruto. Mas a árvore que não produz bom fruto, ela é o quê? Cortada.
e lançada no fogo para a perdição. Que venhamos a entender, Deus te chamou para dar um fruto bom, perfeito e agradável. Vamos aplaudir bem forte ao nosso Senhor. Aplauda mais forte ainda. Diga assim: o meu fruto precisa ser justo, correto. Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3, versículo de número 31. Provérbios, capítulo 3, verso 31. E assim que a amada igreja encontrar, declare comigo, amém. Ainda falando sobre a justiça de Deus. Diz a palavra do Senhor: não tenhas inveja do homem violento. Você sabia que o que atrai a atenção da maioria do povo é o mau exemplo? Você sabia disso? Se você perguntar para alguém assim: quem você quer ser? Esse homem que levanta cedo, com a mochila nas costas para trabalhar, volta tarde? Ou você quer ser esse homem que tem um carretão, um casarão, anda no ouro, anda na prata? Quem você escolhe? Eu quero ser aquele homem ali que tem tudo. Não, eu quero ser aquela pessoa ali que tem tudo do bom e do melhor. Eu quero ser aquela pessoa. Aí a pessoa às vezes nem para pensar, para saber se aquilo que a pessoa tem de uma maneira lícita ou ilícita. Muitas das vezes, a pessoa ela monta a riqueza, mas passando a perna o quê? Em todo mundo. Fruto de roubo, fruto de falcatrua. E aí a pessoa diz: não, mas eu quero ser igual àquela pessoa ali. E não sabe o problema que está arrumando. Por isso que eu não posso desejar o fruto de alguém. Eu tenho que saber que o meu fruto é particular. Diga glória a Deus. Pode ser pouco, mas é pouco abençoado por Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, igreja. E a palavra conclui: nem escolhas nenhum de seus caminhos. Às vezes a pessoa fala assim: eu queria tanto fazer o que aquela pessoa fez. Eu queria tanto fazer o que aquela pessoa fez. Eu queria tanto. Calma aí. Eu não posso basear minha vida pelo comportamento de ninguém. Eu não sei se a tua mãe é igual à minha mãe, ou foi igual à minha mãe, ou a sua mãe ou seu pai, que dizia: quem anda com porcos, não, mas eu vou, tá dando certo para ele, eu vou também. Vai quebrar a cara. Não, mas ele está crescendo muito rápido, eu vou com ele. Pode ir. O mesmo fim que ele teve, você terá. Quem está entendendo aqui? Esse é o caminho da justiça. É você que escolhe. Sou eu que decido se eu vou seguir o mau exemplo ou não. A escolha é nossa. Temos dois exemplos: um mau exemplo e o bom exemplo. O que você vai escolher? É contigo. Você pode falar: não, pastor, eu vou nesse mau exemplo, eu gosto, vou nisso. Mas também não vá chorar quando a conta chegar, porque a justiça de Deus é séria. Tudo o que nós cometemos, mais cedo ou mais tarde, não é o boleto não, agora é o Pix que chega e tem que pagar a conta que é mais rápido. Vamos aplaudir o Senhor. Você achou que o céu está desatualizado? O céu agora é Pix. Amém? Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22.
versículo de número 12. Perdão, verso 11. Apocalipse, capítulo 21, versículo 11. Apocalipse, capítulo 22, verso 11. Isso, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22, verso 11. E assim que a amada igreja encontrar, declare comigo amém. E essas palavras que nós iremos ler agora são as palavras do Senhor Jesus, tá? Diz assim: quem é injusto, faça o quê? Injustiça ainda. Vamos ler de novo? Repita comigo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Olhe para cá. Queridos, quem é injusto, a obra dele é o quê? Injusta. Quem é maldoso de natureza, qual é a obra dessa pessoa? Maldade. Quem é mentiroso de natureza, qual é a obra dessa pessoa? Mentira. E aí nós vamos pensar o seguinte, calma aí. Poxa, mas deve ser por causa da idade. Às vezes nós pensamos assim, não, mas calma aí. Se a pessoa está errando, é porque ela tem pouca idade, né? O tempo vai chegar, né? A maturidade vai chegar e a pessoa vai mudar. É verdade, não é? Mas aí você tem a grata surpresa que a pessoa virou adulto e não mudou. Continua a mesma pessoa, o mesmo erro. Às vezes fica com cabeça branca, cabelo branco, e desculpa a palavra, continua sendo aquele 171. Continua sendo aquela pessoa com o mesmo erro de lá de trás. Quem está entendendo? Por isso que a palavra diz: quem é injusto continua praticando a justiça. Porque passa um ano, passa 2 anos, 3 anos e a pessoa não muda. É sempre a mesma coisa. Quem está compreendendo? E Jesus falou: quem é injusto continue praticando o quê? A injustiça. Às vezes nós pelo coração e fala assim, ó, eu vou dar mais oportunidade. Quer ver? Dá mais um de confiança, você for confiança. Sabe o que acontece? Tomou a razão de novo. Por quê? Porque na cara que a pessoa iria dizer de novo. Estava na cara. Você pode dar oportunidade 2, 3, 4, aconteceu o quê? Tudo. E se eu olhar e ver um injusto, eu tenho que enviar do caminho dele. Diga glória a Deus. Um servo de vive a justiça não pode dar com isto. Vamos aplaudir o Senhor. Concluo. E quem está sujo, suje ainda. Olha para cá. Ontem, Aldo, que é com o amigo. Estamos um carro, tem que carregar, matar o carro. Estourou. Esse carrinho estourou o lamento. E aí o pastor falou assim, vou acertar esse carrinho. Eu fui para ele consertar o carrinho. Eu peguei a menta, estou desmontando o carrinho ali. E essa que eu estou segurando, cheia de graxa. Aí minha mão de graxa. Sua mão dele bem. Acabamos o alho. Ele assim, cá, a mão aqui com detergente, essa graxa na mão. Aí eu fui a mão, bem, aí já saiu. Aí para pensar. Se eu andar com quem sujo, eu vou o quê? Não como. Não, mas eu consigo andar com quem é sujo e não me sujar. Você pensa, ficar sujo. Você entendendo que escolhe ou eu permaneço limpo, andando com Deus, ou escolha com sujo e acabo entrando na sujeira, na alma, junto com ele. Essas palavras não são do Pixan. De que palavra? Está lendo aí. Concluindo. Quem é justo, faça o justiça. Você está entendendo? Se você é uma pessoa correta,
Todo mundo ao teu redor pode estar fazendo coisa errada, mas você muda nem para a direita, mas você permanece firme na justiça do Senhor. Vamos agir bem forte, Deus. Amém? Isso é para a justiça. Não é corromper. Não é. Pode ter o lado. Não quero saber. Você não pode corromper com a justiça. Que errado. Eu tenho que me posicionar. Quem está entendendo aqui? Esse é um exemplo para quem viver na justiça do Senhor. Incluindo. E quem é justo? Faz o quê? Justiça ainda. Já viu? Que pessoas querem dupla o quê? Personalidade. Né? Acho que duas acho que tem mais personalidade. Que interpretar o quê? É uma pessoa. Lá em nosso é outro. Sendo da cidade é outro. Em cada lugar é uma pessoa. Exemplo. Ela anda com um quingafrão na grupo, sai o palavrão, sai uma peça tope. O outro lugar que está, ela é cada, mas o lugar que está é solteira. Entendendo? Solteira. Enfim, posso lá. Aí vai para outro lugar e vou servir aqui. Curtir um ódio, vou com fã. Que eu tô grupo aqui. Não. Se você é aqui em detalhe, você tem qualquer, diga glória a Deus. O mesmo homem e a mulher, o mesmo caráter aqui, seja com glória a Deus. Mesmo caráter. Porque se não mostrar a Deus que eu tenho para pensar, depende do lugar, sou uma pessoa, não. O servo de Deus, ele é um exemplo aqui, exemplar, trabalho no senso, até fora do Brasil. Vamos agir bem, nome do Senhor. Oh, glória. E ele diz, e quem santo seja santificado ainda, de glória a Deus. Continue buscando a Deus, continue buscando o Senhor, continue agradando a Deus, continue seguindo a caminho da presença do Senhor, isso agradando a Deus. Glória a Deus. Verso de número 12. Porque nós temos essa mudança, gente. Por que nós temos essa disciplina, minha gente? Verso 12. Eis que vem e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Entendeu? Que tudo que nós fazemos, nós iremos receber o galardão que estamos fazendo. Não tem de falar, mas tem. Eu posso fazer isso, posso fazer. Não pode. Porque nós vamos dar conta de Deus. Vamos dar conta com isso. Então eu tenho que tomar cuidado com minhas atitudes. Eu tenho que tomar com as minhas ações. Porque quando Cristo voltar, ele vai falar, olha, vai ser meu tudo errado. Para lá que eu conheço. Vai para o lago de fogo. É triste. Mas se pagou um preço, vida correta, ou em santidade, deu um exemplo. Quando ele voltar, o teu galardão vitória. Vamos aplaudir, amor. Se coloca em pé. Gentileza. Glória a Deus. Se coloca. Daniel foi lançado na cova dos leões. O jumento que dá o recebeu. Julgamento justo ou injusto? Justo. Ele fez alguma coisa para a cova dos leões? Mas ele foi do lá. Estando lá, leões eram a Daniel. Por que não? Porque Daniel era justo perante Deus. Você está entendendo? A importância de justo em Deus. Você pode estar no meio do huracão. Se você não nada e nem a tua imagem perante Deus, ele vai te levar. Mas brinca com Deus. Vou brincar. Deus sabe, conhece e salvar. Ele vai te dar sozinho. Para que com Deus se brinca. Então Daniel colocou ele na fogo. Justo? Justo. A palavra diz que o fogo matou Daniel, nem os seus amigos. O quê? Daniel o quê? Era justo perante Deus. Você está entendendo? Você é justo. Todo mundo pode estar com você, julgando, te apedrejando, falando mal. Mas Deus, ele vai justificar. Estando certo, ele vai te justificar. Porque não é certo, Deus não vai dar a causa e não vai advogar a por mim. A palavra diz: 1000 crão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será. Por quê? Porque é justo. Quem é justo passa no meio do fogo. Quem é justo passa da provação.
passa do tiro, ele passa no da lima maliciosa, do aço passareiro, mas ele passando e dando livramento, ele vai passando e dando vitória, que ele ajuda perante o Senhor. Vamos a de bem Deus. Oh glória, oh glória. Vem Maria, Suria, Almarabaia, Ficana, Machi, Probidace, Canaia, com Lui, pregando a justiça de Deus. Eu estou sem presença do Senhor aqui. Pastor, essa palavra falou comigo, pastor, eu que voltar a viver a justiça de Deus, a fazer graça, tendo que nos que praticar, eu não estou para falar o erro, a falha, porque eu erro, os pecadores. Deus nos dando uma oportunidade para amar o curso da história e fazer certo ante aí. Independentemente, pastor, mas em um erro, você pode errar. Minha esposa errou, você não pode errar. Meu marido errou, você não pode errar, porque o compromisso tem com Deus. Tem que prestar conta com Deus. Pastor, eu quero receber ação. Tem coisa, minha vida precisa julgar, pastor. Ele vai encher o papel se você é justo. Você andar corrente com Deus, vai julgar a causa. Eu vou fechar os olhos. Se você quer, você pode ser lugar e o júri disputado sem. Se você quiser. Essa oração. Se está me ouvindo distante agora, se você puder o juízo, faça isso. Ou se você estiver dirigindo, uma mão sobre o volte a outra, renúncia. Se está no ônibus e puder deixar os olhos ficar em situação, casa, faça isso. Nós buscar a justiça de Deus. Comigo seja, Senhor meu Deus, e ser meu Pai, o conhece todas as minhas obras. Eu não quero, meu Pai, me sentar na roda dos escarnecedores. Eu não quero seguir a vida com os conselhos dos ímpios, mas, Senhor, agora eu quero ver na tua lei, a tua justiça, meu Pai, limpa agora a vida, o meu caminho, se um caminho de justiça, que eu tenha fome e sede pela justiça, Senhor, e julga, Senhor, todas as minhas causas. Comece a falar, Senhor, se você sente que você é injustiçado, fala com os agora. Se você sente que precisa que Deus guiar a tua vida, fala com os agora. Senhor Deus, o nosso Pai, obrigado, meu Pai, tua palavra pela direção. Obrigado, Senhor, que o Senhor sempre nos dá uma nova oportunidade. Meu Pai amado, agora abrimos o coração para pedir perdão pelos erros, pelas falhas. Oh, meu Pai, pedimos que o mude a nossa vida, limpa as nossas vestes. Oramos crendo que somos o favor do Senhor. Meu Pai, que a palavra do Senhor, que não acrescentadores, seja sobre todos, não somente hoje, mas para todo sempre. Diga amém, Senhor, e diga graças a Deus. Glória a Deus. Se coloque de pé e vamos aplaudir bem forte ao nome do Senhor. Pode tomar outro assento. Nesta noite, glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Você acabou de ouvir uma mensagem poderosa ministrada pelo pastor Alexandre Oliveira. Peço para você o teu like, o seu comentário. Compartilha com 10 pessoas essa mensagem e inscreva-se no canal. E até a próxima oportunidade. Que Deus te abençoe.